é Bruno Shigeru Honda Leite, eu sou designer, trabalho na Maurício Souza Produções, sou ilustrador, também trabalho com animação e nasci lá em Taubaté, no Hospital Santa Isabel de Clínicas, tenho 40 anos. Como que eu comecei a desenhar? É uma coisa que eu sempre gosto de falar, que na verdade a galera que acaba trampando com desenho não foi um pessoal que começou a desenhar, foi mais um pessoal que não parou de desenhar, né? Porque você pega a criançada toda que tem entre 4, 5 anos, todo mundo desenha. Mas como desenhar é um conjunto de habilidades de coordenação fina, a criançada que desenha um pouco melhor, pais, professores, avós, a família, os amigos, todo mundo em torno, começa a incentivar, e daí você acaba tendo um empurrãozinho a mais para continuar desenhando, né? Meus pais me colocaram lá no Feio Camargo, depois eu estudei também lá no Ateliê Montenegro. Então, a vida inteira eu tive muito relacionamento com desenho. Eu também sou nerd de carteirinha desde sempre, então sempre gostei de ler quadrinhos, sempre gostei de assistir muito desenho animado. Então, desde muito pequenininho eu copiava bastante, né, os quadrinhos de Disney, copiava bastante quadrinhos da Turma da Mônica também. Eu lembro de um álbum do Thundercats que eu tinha, que minha mãe me ensinou a fazer o quadriculado, né? E daí eu comecei a fazer quadriculado e dali eu comecei a fazer cópia livre, né? E à medida que você vai copiando, a sua mão vai aprendendo automatizar algumas partes do traçado. E daí nunca mais parei, né? Eu sempre fui aquele moleque que ficava fazendo caricatura dos professores, desenhava nas carteiras, professores ficavam malucos, desenhava nas provas, desenhava nos cadernos, desenhava em tudo quanto é lugar. Então é um movimento que começou, o pessoal gostava, e daí quem não gosta de quando todo mundo gosta do que você faz, né? E daí eu fui me incentivando e continuando. Mas o meu avô japonês, o Odichan, né? O seu Toshio Honda, ele também desenhava, e daí o meu tio Minoru desenha, minha tia Harumi também desenha um pouquinho assim. Eu tinha um irmão da minha avó paterna, né, a avó brasileira, a avó Yolanda, o irmão dela também desenhava, o tio Marcos, e desenhava e pintava super bem. Então eu acho que em qualquer núcleo familiar que você encontrar, de 100 pessoas, você vai encontrar uns 10% ali que, se não desenham profissionalmente, gostam de desenhar e tem algum tipo de relacionamento em algum nível com arte, né? Como que foi mais ou menos que foi construindo a minha carreira, né? Porque hoje eu estou já há 8 anos na Maurício Souza, né? Lá eu faço um batalhão de coisas e é muito engraçado, né? Que é como tudo que é na vida, assim, é tudo meio incidental, meio acidental, né? Você tem uma boa dose de sorte e uma boa dose de saber usar todo aquele acúmulo de conhecimento que você tem ao longo da vida inteira, sabe? O que acabou me levando a Maurício você consegue usar coisas que eu aprendi lá no Feio Camargo, coisas que eu aprendi com o Montenegro, coisas que eu aprendi na minha faculdade de publicidade, eu fiz ESPM, coisas que eu aprendi na vivência de agência. Então nenhum conhecimento é desperdiçado de verdade, né? Então é legal que você vai acumulando uma bagagem de coisas que você sabe, que você vai aperfeiçoando habilidades até que chega um momento que parece que tudo dá uma bela de uma encaixada, assim, né? Então, é o que eu sempre digo, quando a gente vai vivendo, a gente está sempre meio à deriva, assim, né? Então, a gente não tem controle sobre o que está à nossa volta, mas a gente pode ter controle de para onde a gente quer ir. Então, é como se você visse uma ilha lá longe e você, aquilo ali é uma ilha que eu gostaria de chegar lá, né? Que no meu caso é a ilha de contação de histórias. Então, buscando isso, eu vou tentando nadar para lá. Então fui construindo o meu baú de referências, assistindo muita coisa que eu gosto, lendo muitos quadrinhos, né? E tentando para lá, vez ou outra a vida chega e a maré te leva para mais longe, mas às vezes a maré chega e te dá um puta empurrão sem querer, assim, né? E quando você vê, você tá um pouco mais perto. Eu fiz muita coisa ao longo da vida, coisas que rigorosamente não tinham nada a ver com o que eu faço hoje, mas que eu tenho certeza que me ajudaram a construir o profissional que eu sou hoje, né? Então eu me formei lá nos anos 2000. Antes eu trabalhei com uma estamparia, fazia ilustração para camiseta promocional lá em Taubaté, né? Isso com uns 15 anos. Daí depois eu me formei no colegial, fui fazer faculdade de publicidade e passei aí uns 13 a 15 anos trabalhando com publicidade. E
E a minha formação, como é a SPM, ela tem uma formação muito sólida em marketing, que foi meu diferencial tanto quando eu fui trabalhar com publicidade, que eu acabei trabalhando bastante com planejamento estratégico, e virou um super diferencial quando eu fui para Maurício, porque o impacto do que a gente faz lá hoje, tanto do produção de conteúdo quanto desenvolvimento de produtos, eles estão muito calcados num planão infalível, assim, que tem um planejamento estratégico muito sólido por trás, com definição de target. A gente olha para 2 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos. Então, tudo isso que eu fui adquirindo ao longo da carreira, hoje a gente usa eu uso com maior grau ou menor grau, né? Como que é trabalhar com o chefão lá? É muito legal. Assim, não é que eu estou pensando para saber o quanto é legal, mas é muito interessante. Tem uma parte que é muito boa, mas tem uma parte de um tamanho do peso que é de você não derrapar com uma marca que 200 milhões de pessoas gostam, sabe? Então, isso coloca alguns quilinhos a mais dentro da responsabilidade, que já é tudo aquilo que a gente falou, de trabalhar com entretenimento, com contação de histórias. E o Maurício, ele foi um cara que ele acertou demais ao longo da vida dele, né? Ele construiu o que ele construiu porque ele tinha um faro muito apurado e ele é um cara muito inteligente. É impressionante o quanto ele é afiado, e ele sempre foi afiado, sabe? Então, desde os xistes e piadas que ele faz enquanto a gente está em reunião, até grandes projetos e grandes coisas que ele olha no futuro, sabe? E é muito satisfatório, né? E é uma recompensa muito grande ver que, mesmo ele tendo acertado tanto, e mesmo ele sendo tão... Ele centraliza muitas coisas, ele quer ver tudo que sai, e eu acho que ele tem toda a razão, sabe? Mas ainda assim ele dá um grau de liberdade infinito pra gente propor. Não é a gente que define o que vai sair no final, mas ele deixa que a gente proponha qualquer coisa que passe pela cabeça dentro desse planão. Criatividade é uma palavra enorme que ela tem muitas e muitas e muitas e muitas definições. Concordo com algumas, não concordo com outras, mas uma definição que eu acho que ela é bem coerente é que a criatividade é a capacidade de encontrar soluções. Eu acho que isso daí acaba sendo bem funcional, que é um pouco diferente de inovação, né? Que a inovação é quando você usa a criatividade para procurar caminhos alternativos. Mas quem busca a primeira solução para algum determinado problema é no exercício criativo. E a criatividade, ela vem numa planilha bem feita, ela vem numa solução de contabilidade, ela vem numa engenharia de tráfego, ela vem numa solução para uma horta, sabe? Então para mim, a criatividade é aquilo que você soluciona um determinado problema, que às vezes você nem consegue enxergar exatamente qual é o problema, mas você traz uma solução especificamente com um produto cerebral. É você sentando, pegando tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, e você usa tudo aquilo para chegar com um eureka e vai falar: putz, isso daqui resolveu isso que eu não estava, que isso era uma barreira para minha vida, ou era uma barreira para o meu conforto, e eu fui lá e resolvi um problema através do uso da massa cerebral. E pensando que a criatividade, ela é essa solução de problemas, né? A criação e a criatividade, ela não vem só nem de alma, né? E ela não vem só nem de inspiração. Ela vem de exercício pragmático também. Eu acho que criatividade também é uma habilidade que você consegue treinar ao longo da vida, e algumas pessoas chegam em níveis mais altos. Eu nunca vou conseguir pular 3 metros de altura sem uma vara, entendeu? E outras pessoas chegam em níveis mais medianos, sabe? Mas todo mundo pratica graus de criatividade diferentes no dia a dia. E não é que quando você vê um desenho,
ela é um desenho é um jeito muito concreto de você ver um objeto, de você ver o produto da criatividade. Mas a criatividade, ela está permeada em tudo que a gente faz, e nós, como espécie, é o que fez com que a gente dominasse esse mundo, sabe? Esse planeta só foi dominado pelos seres humanos pelo exercício contínuo de criatividade. Quando você começa a treinar a sua cabeça para ele manter esse fluxo de criatividade, que é o fluxo de ficar procurando soluções para as coisas, é como um esporte de média para alta performance. Quanto mais você faz, mais seu corpo vai se acostumando. É por isso que se você nunca corre, você vai correr 1 quilômetro, você já fica ofegante, e de repente, no espaço de 3 ou 4 anos, você está correndo 42 quilômetros, seu corpo está habituado e formatado para chegar nessas distâncias. Hoje, e eu vejo que isso acontece não só comigo, acontece com muita gente que trabalha com criatividade, até porque a gente está muito tempo conectado e o tempo todo a gente está absorvendo referências. Eu tenho muito mais problema com o off do que com o on. Para mim é muito mais difícil eu chegar e falar: para com isso, curte isso que você está assistindo, para com isso, curte isso que você está fazendo com seus filhos, para com isso, curte esse jantar com a sua esposa, sabe? Porque quando você começa a trabalhar num fluxo muito maluco de atividade, de solução, por inércia, somente ela tende a continuar nessa maluquice, sabe? Então, hoje eu tenho mais problema em desligar do que religar, na verdade. Isso não impede que tenha momentos que eu preciso daquela solução específica, o prazo está acabando e eu preciso solucionar aquilo já. Mas para mim isso não é uma questão de bloqueio criativo, é uma questão de que a solução não tem. Tudo que você tem, todas as abordagens que você colocou ali não chegaram a uma solução satisfatória. E o mecânico vai acontecer isso com ele. Ele vai chegar lá, ouvir um barulhinho no motor do carro e ele vai procurar do escapamento para cima, do para-brisa para baixo, e ele talvez ali não consiga achar aquilo ali. E isso é super natural, sabe? Por isso que você tem que ter um pensamento de abordagem alternativa de solução de problemas, que é a tal de prototipagem rápida. Você tem que tentar deixar um esquema organizado para você não ficar friado em uma solução que ela não vai mais para frente, desapega daquela solução, tenta a outra, não deu certo, é ficar tentando abrir portas sem parar. Em algum momento, alguma porta vai achar uma solução que vai te dar pelo menos um chão sólido para você pular para o próximo passo dessa solução. Tem que desapegar de uma solução que não está funcionando, saber que em algum momento você vai encontrar soluções que elas não são retumbantemente satisfatórias na hora, mas que talvez vale a pena você investir um pouquinho, talvez daqui a 2 horas, 2 semanas, aquela primeira solução que não parecia super legal, ela pode começar a gerar uma coisa 100 vezes maior do que ela começou, né? Aquele lance é o primeiro passinho. Nós somos uma espécie que ela precisa de rotina para funcionar. É por isso que a gente funciona tão bem num ciclo diurno e ciclo noturno, como espécie. É por isso que quando você vai para outro país que está em outro fuso, o jet lag te pega na metade, porque biologicamente nós funcionamos em rotina. Existem pessoas que preferem trabalhar no meio de um caos, né? Pelo menos elas dizem isso, mas quando você analisa de perto o dia a dia de trabalho dessas pessoas, mesmo dentro de um caos completo, você consegue encontrar bases sólidas que funcionam para ela se apoiar rotineiramente, sabe? Então, como eu até disse antes, que a criatividade para mim também tem um lado super pragmático, para mim funciona pragmaticamente. Toda a gestão das equipes que eu faço lá na Maurício, elas são super orgânicas, mas tem momentos que a gente tem processos super definidos, e eles são processos que eles são definidos na exata medida que eles podem ser deixados de lado quando o momento precisa, sabe? Então, muitas vezes quem está olhando de fora, e às vezes a Mônica reclama bastante disso, porque isso cria muita ansiedade, que parece que nada está encaixado e o prazo está chegando e está tudo meio maluco, mas na hora que chega no último instante, antes de fechar o prazo, a gente entrega uma solução que é toda coesa.
parece que é um caos, mas não, as coisas elas têm seus tempos e elas estão todas conectadas. Só que eu trabalho com uma flexibilidade a ponto de que se de hoje para amanhã a gente precisar programar, planejar e criar um filme, um longa, a gente consegue entrar. E se a gente não conseguir, e mesmo que a gente não tenha o tempo para fazer aquilo, a gente consegue mover todas as pautas para a gente ir reorganizando para caber. Então é sempre um lance de que tem que estar tudo muito bem combinado para você poder ter essa explosão de caos. E é o que eu sempre digo lá para as minhas equipes. O mais importante para a gente trabalhar numa empresa tão grande, com tantos projetos, é você ter controle de ansiedade, porque ansiedades, elas provocam barreiras artificiais, né, que te deixam mais longe de tudo que você está querendo fazer, e você tem que ter, em algum nível, conforto dentro do caos, porque tem um momento que o caos vai se instalar e você tem que levantar e divar ali no meio, sabe? Andar como se nada tivesse acontecendo e continuar andando, porque uma hora o caos passa, né? E diferente da pressa, né? Que a pressa passa, a merda que ficou quando você ficou que nem o urso do Pica-Pau, essa merda ela continua fedendo durante um tempinho ainda. Queria deixar, acho que 2 coisas que são interessantes. Uma pro geral, né, para todo mundo, não só para quem vai trabalhar ou não vai trabalhar, é que a gente tem uma missão mesmo de tentar fazer do mundo um lugar que seja mais confortável para todo mundo. Então, independente do que você acredite, que viés você vai ter, ideológico ou não ideológico, é sempre pensar que a gente tem que trabalhar para incluir e ajudar os vulneráveis e não erguer barreiras artificiais entre pessoas que têm mais chance ou mais privilégio e as pessoas que não têm. Isso daqui a gente vai sempre trabalhar com áreas de influências que elas vêm do micro, né, da nossa família, até que vai amplificando cada vez mais. Então, aquele clichê de seja a mudança que você quer para o mundo, ele acaba funcionando, sabe? Isso daí não é crendice nem tolice popular, é uma coisa que funciona mesmo. Você entrar numa jornada de autoconhecimento e tentar mudar o mundo para uma coisa melhor, e a mudança do mundo para melhor é só com um viés de acolhimento. E não é um viés de caridade, é um viés de acolhimento, que são 2 coisas diferentes. E para quem quer trabalhar com economia criativa, gente, é o terreno mais fértil que existe, porque é uma área do conhecimento humano em que o único insumo que você precisa é trabalho cerebral. Então você só precisa do seu cérebro, de capacitação e de muito estudo. Então quem quer desenhar, continua desenhando. Quem quer escrever, continua escrevendo. Faça do seu projeto pessoal uma vitrine para você mostrar o que você quer fazer, e faça do seu projeto visual um terreno para experimentação e capacitação. Porque se você pega do seu trabalho pessoal e você mostra para as pessoas e a galera começa a pirar, você vai ver que você está melhorando. E graças a Deus para quem trabalha com criatividade, a menos que você vire um cover de você mesmo, sabe? Sei lá, cai num efeito meio Tim Burton, que você começa a só repetir o que você sempre fez, você tem espaço para evolução até o último dia da sua vida. A gente pega obras geniais que foram feitos na última década da pessoa, depois de 70, 80, 90 anos, e isso é um privilégio que poucas pessoas têm, que é evoluir dentro de uma determinada carreira até o último dia da sua vida. A gente pode envelhecer bem, né? A gente tem o privilégio de poder envelhecer bem. Então, é continuar, mesmo no momento que está tudo ruim, é pegar a caneta e fazer o próximo traço, né? É pegar o computador e escrever a próxima linha, que no acúmulo de linhas, no acúmulo de letras, no acúmulo de traço, vai fazer uma coisa que, mesmo que não seja foda pra caralho, é alguma coisa que você produziu e você aprendeu no processo para fazer uma coisa melhor e melhor e melhor e melhor indefinidamente.